Acabou. Chegamos no fundo do poço. A única solução que nos resta agora para resgatar o mínimo de credibilidade internacional é desmontar, desativar, cancelar o evento imediatamente e mandar as pessoas de volta para suas casas. Chega de passar vergonha. Esse é o evento internacional liberado pela ONU mais vergonhoso da história desde que a ONU foi criada lá depois da Segunda Guerra Mundial. Graças ao Lula. Chegamos a um ponto onde não só a imprensa internacional está detonando a organização desse evento, como agora a própria ONU, a entidade que gerencia ou que coordena, está detonando o governo devido ao fracasso, à falha, fiasco, até violência, ao ponto de mandarem uma carta para o presidente da ONU, da COP30, que está aqui no Brasil. Olha essa matéria aqui, gente. Tem a maior autoridade da ONU para o clima, Simon Still, enviou uma carta para o presidente da COP30, o embaixador brasileiro André Correia do Lago, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o governo federal. No documento, destaca o que chama de preocupações urgentes. Explica que, em volta do pavilhão principal, as manifestações são proibidas para garantir a segurança das delegações. E afirma: apesar dessas regras, os manifestantes entraram nessa área e seguiram, sem qualquer impedimento, para a Zona Azul, enquanto eram observados pelas autoridades brasileiras que falharam em agir ou executar o plano de segurança. A carta aponta que essa... Parece muito com a invasão dos prédios públicos no 8 de janeiro, né? A segurança falhou. Foi uma séria falha do esquema de segurança e que ela levanta preocupações significativas sobre o cumprimento das obrigações do Brasil. Afirma ainda que depois da invasão, pequenas manifestações voltaram a ocorrer na quarta-feira em volta do pavilhão, que a ONU pediu à Polícia Federal para dispersar os atos, mas a PF respondeu que tinha recebido instruções da Casa Civil para não interferir. Preste atenção nesse detalhe, tá? A Polícia Federal foi instruída a não impedir as invasões e essas manifestações do PSOL e dos indígenas de esquerda. Os indígenas de iPhone, índios de iPhone. Olha o tanto que pegou mal isso. O documento também destaca outras vulnerabilidades, entre elas a fragilidade do perímetro de segurança, com portas e portões precários, e falhas das autoridades brasileiras em enviar o número de agentes que tinha sido acertado. Simon Still também aponta que houve alagamentos significativos durante as chuvas e que isso coloca as instalações em risco por causa da exposição da rede elétrica. Todo mundo viu aqueles vídeos, né, do cabo, da fiação submersa na água durante o alagamento. Still disse que recebeu relatos de pessoas passando o que chamou de temperaturas extremamente altas. A autoridade da ONU disse que há aparelhos de ar-condicionado quebrados e alguns não foram sequer instalados. Cara, olha que loucura. Isso porque estão 60 geradores movidos a diesel para gerar eletricidade e ar-condicionado não estava funcionando. Além disso, a carta aponta problemas nos banheiros, como portas quebradas e vasos sanitários sem funcionar. A Casa Civil... Cara, olha que loucura. Esse é o evento da ONU. Agora vamos lá, calma que no dia seguinte, olha as manifestações de novo dos indígenas lá revoltados. Acontecendo aqui. E eu espero vocês, quem vai ficar aqui é só a imprensa e vocês têm que sair. Porque a gente vai ficar no sol quente com essas crianças que estão doentes. Do Estado, precisamos nos ouvir também aqui no chão. E aqui o pessoal expulsando judeus de dentro da COP30. Free Palestine! Stop genocide! Stop exercise! Os apoiadores de terroristas estavam ali. Agora vamos lá. Esse aqui é o membro da delegação de Bangladesh. Senta e escuta o que esse cara da delegação de Bangladesh tem a falar. Isso aqui é vergonhoso, gente. Why? Because here is a lot of mismanagement. This is a big event. Yes. People from around the world are coming here. Yes. But from airlines to, transportation to food, arranging program, everywhere a lot of mismanagement. Yes. Like one of Bangladesh experts who returned from Sakalu, because he has booked a air ticket with a local airline,
the airlines canceled the ticket without any notification. So then he had to go through Bangladesh again, like 36-hour journey. So I'm a media person, and I went to the media center as well. And here is also a huge noise because for working a media person needs a Yes. so if you want to give a live broadcast, you can't because there is a lot of noise and there is no way to work there within noise. So and another thing, and there is a few of food management. So you need to wait like 1 hour to get the food, and not only that, within the COP venue there is a lot of no cooling system. You will be heated. Have you ever been in an event like this? Yes, a lot of events. And I have been covering. There is different. Yeah, yes, I have been covering COP for many years for my newspaper. My newspaper name is Business Standard. One of the leading Bangladesh newspaper. So last COP I also covered others, even in Glasgow, Dubai. Dubai, you know, is very hot in comparison. But they manage everything very nicely. And most important thing is the internet. So we need the uninterrupted internet. I saw in the morning the whole COP venue blackout of internet. Quem gravou esse vídeo foi o Arthur, né? Mas querendo ou não, o conteúdo... Esse cara é um babaca, coitado. Mas querendo ou não, ele registrou algo que é vergonhoso, gente. Nós estamos passando uma vergonha internacional que nunca se imaginou que um evento da ONU pudesse ser submetida. Graças a um governo que gastou R$1 bilhão. E a lista não termina, né, galera? Eu não vou falar a lista aqui de novo. Aeroporto pegando fogo, a avenida que teve que derrubar 100 mil árvores, Comando Vermelho ameaçando, jornalista sendo assaltado, Janja fazendo festa que ninguém vai, navios que gastam 100 mil litros de diesel por dia, o Lula e a Janja ficando num navio, num iate, porque não queriam ficar na acomodação, alagamento, ar-condicionado que não funciona, invasão de indígena. Pelo amor de Deus, encerra esse evento, galera. A única forma de proteger um pouquinho de credibilidade do Brasil é encerrar o evento e falar, olha, fracassamos. Tá? Inclusive o próprio governo já admitiu que vai ser um fiasco. Não está tendo investimento. Os países não querem colocar dinheiro. Delegações já estão indo embora. Arrumando as malas e indo embora, falando, não tem como ficar aqui. Esse evento é simplesmente impossível. Esse foi o evento que o Lula está organizando desde o seu primeiro dia de mandato, que seria o evento para resgatar a sua credibilidade internacional. Se houve já na história algum evento que possa ser descrito como tiro saindo pela culatra, é esse. Que vergonha que a gente está passando. Meu Deus do céu. Encerra, é a única solução. Encerra o evento, manda as delegações de volta para casa, peça desculpas, tá? E a ONU nunca mais vai deixar o Brasil sediar nenhum evento dela. Estadão massacra STF por abusos contra o talha-ferro. Fica aqui comigo que eu prometo, você vai amar esse vídeo. E alguém, por favor, aí, ó, chama a polícia, porque nós temos aqui um massacre. O Estadão acabou de vez com o STF e com o ministro Alexandre de Moraes. Esse editorial aqui é histórico. Poucas vezes a gente viu isso na grande mídia. Eu vou te mostrar agora as 3 porradas dadas por Estadão que expõe para o mundo o tamanho do tribunal de exceção que o STF se tornou. E me conta no fim qual a porrada que você achou a mais forte de todas. E já vou te adiantar aqui que na minha opinião é a última mais forte, mas eu quero ouvir a sua. Bora então aqui direto para a primeira porrada. O editorial do Estadão é simplesmente avassalador e isso já começa pelo título, que diz um processo absurdo. Nesse primeiro ponto, vamos ver como que o Estadão demonstra que nós estamos vivendo num cenário de completa insegurança jurídica e pior, de abusos institucionalizados. Vejam aqui o que o tribunal diz, ó. O caso do Eduardo Talhaferro é o retrato mais nítido de uma corte que se julga infalível e por isso se permite tudo. É um tribunal que, em vez de corrigir abusos, os institucionaliza. Vocês entenderam isso aqui? Ele está dizendo que o tribunal, em vez de fazer o certo, ele faz o abuso e não só faz como algo errado que ele vai corrigir, ele institucionalizou que a prática reiterada do tribunal é abusar. E bora prestar atenção aqui em algum detalhe que agora não é muito bom, ó. O Estadão, ele partiu de uma abordagem institucional. Ele tentou colocar esse cenário aí de arbitrariedades, os abusos, na conta do tribunal, da Corte Constitucional como um todo. Só que o problema desse tipo de abordagem aí é que a gente fica sem saber quem que é o culpado, sem responsáveis.
Talvez, gente, isso aqui seja até uma abordagem injusta com os ministros do STF que não concordam com os abusos. E é por isso que a gente tem sim que fulanizar, a gente tem que dar nome aos bois aqui. Quem que começou esse processo do talha-ferro? Quem? Quem está praticando os abusos? Gente, foi o ministro Alexandre de Moraes. Essa culpa tem nome e tem sobrenome. Quem está certo, a gente tem que reconhecer que está certo. E quem está errado, a gente tem que criticar por estar errado. Vamos agora para a segunda porrada, em que o Estadão vai dizer, pasmem, que quem denuncia os abusos no Brasil vira réu. É sério isso? Só agora que se viu isso, Estadão, que quem denuncia os abusos está virando réu, está sendo perseguido? Olha, antes tarde do que nunca. Eu vou mostrar agora para você e eu vou pedir para você dar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada por aqui e para voz a nossa indignação chegar mais longe. E bora lá então. O Estadão explica que o caso do talha-ferro, ele revela como que o STF simplesmente inverte as regras do jogo. E com isso ele viola a Constituição e as leis. Olha aqui, ó. Quando o denunciante, o talha-ferro, expôs o suposto desvio, aí ele foi acusado de violar o sigilo funcional e passou a ser julgado pelo mesmo magistrado cujas irregularidades apontara. No Brasil de hoje, quem denuncia o abuso vira réu. E o juiz do caso é o próprio acusado de praticar o abuso. Um pouco depois, gente, o Estadão ainda vai listar outras ilegalidades absurdas do processo, como se já fosse pouco, o Moraes julgou quem denunciou ele mesmo. Olha aí, o processo tramita em foro indevido e a decisão que tornou talha-ferro réu entre outras acusações, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, foi tomada no plenário virtual, sem sustentação oral presencial e sem contraditório efetivo. As mensagens entre o talha-ferro e seu advogado chegaram a ser tornadas públicas, violando o sigilo profissional. Cara, isso aqui é absurdo demais, tudo é muito absurdo. Mas agora presta atenção nessa parte final aqui do parágrafo que é muito importante. Olha aqui, ó. Em nenhum Estado de Direito isso é justiça. Isso é abuso de autoridade. Vou repetir, gente. Abuso de autoridade. Pois é, Estadão. Só que abuso de autoridade é crime no Brasil. Vocês acham que o Estadão, gente, usou essa construção ali institucional de uma forma aleatória? É claro que não. E isso conversa com o que a gente falou antes. É preciso dizer quem fez o quê. Quem que cometeu o crime de abuso de autoridade? Quem que praticou o crime? E eu faço até uma pergunta mais importante ainda. Vai ficar por isso mesmo? O PGR não vai fazer nada? Não vai investigar ninguém? Tudo indica que não. Porque nessa semana o Goneri foi aprovado na sabatina do Senado. E é público e notório que ele foi indicado ao cargo com apoio do próprio Moraes e do Gilmar. E também que ele foi reconduzido nas mesmas circunstâncias, apesar de dessa vez ter sido aprovado ali no Senado por uma margem mais apertada de votos. Mas que absurdo, como tudo é tão absurdo. Vamos agora para a terceira e última porrada que vale muito a pena. A reação à barbárie do 8 de janeiro degenerou num regime de tutela permanente. O estado de exceção virou um expediente administrativo, ou seja, virou algo normal, algo da rotina ali, da burocracia. O poder de julgar virou um instrumento para intimidar. Presta atenção nisso. Poder de julgar virou um instrumento de intimidar. E a toga virou um salvo-conduto ao arbítrio. Ou seja, juiz faz o que quer e não é punido. Alcança plena impunidade. Gente, vocês têm noção do que o Estadão acabou de dizer aqui? Que o Brasil tem um estado de exceção permanente e que tem ministro do STF que usa toga para fazer o que quer? Isso aqui é resultado dos arbítrios que o STF cometeu ao longo desses anos e que são simbolizados nesse caso do talha-ferro. Não é um caso isolado. É ou não é uma porrada imensa aqui, hein? Eu achei essa terceira porrada mais forte de todas. Mas e você? Qual das três que você achou mais forte, hein? A primeira porrada em que o Estadão diz que o STF institucionalizou o abuso. A segunda porrada em que o Estadão disse que o que a gente está vivendo não é mais Estado de Direito, mas é sim abuso de autoridade. Ou a terceira porrada em que o Estadão disse isso aqui, ó, que a toga virou um salvo-conduto pro arbítrio no estado de exceção permanente. Me conta aí nos comentários que eu quero ouvir agora a sua opinião. Que muitos já alertavam, se tornou prova bombástica. A COP30 terminou com o Brasil sob um holofote de vergonha e a ONU teria lançado dados que expõem o fracasso retumbante das promessas verdes do governo Lula, transformando o país em piada mundial.
É o tipo de constrangimento que ecoa pelos corredores diplomáticos como um alerta vermelho. Enquanto o governo tentava empurrar discursos de liderança climática, o mundo assistia à desconexão entre palavra e prática. Críticas vieram de todos os lados, deixando claro que o Brasil perdeu espaço, perdeu respeito e, pior, perdeu a chance de mostrar seriedade. A sensação é de que a COP30 virou palco de improviso e a ONU apenas verbalizou o que muitos já murmuravam. Não dá mais para fingir. É um divisor de águas. Ou o país desperta para esta realidade incômoda, ou continuará sendo o protagonista involuntário de memes diplomáticos.